A paz do Senhor Jesus. Meu nome é José de Souza, sou pastor da Igreja Missionária Yeshua para sempre. Eu estou aqui nesse canal para trazer a vocês algumas bases bíblicas para que tenhamos mais conhecimento da Palavra de Deus, tendo em vista que muitos têm conhecimentos, cada um tem o seu conhecimento, o seu entendimento, mas a cada dia nós compartilhamos um pouco de nosso conhecimento que adquirimos há algum tempo estando no Evangelho. E hoje eu quero trazer para todos vocês uma passagem em Gênesis, no capítulo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Baseado nisso, no que Deus fez, em toda a sua criação, nós podemos observar que tudo que Deus criou, Ele criou com o tempo. Cada dia, cada noite, cada ser, Ele levava um dia e levava um tempo. E eu quero perguntar a todos vocês: vocês têm noção de qual é o tempo de vida que cada um de vocês tem? Nós sabemos que nós nascemos e determinadamente o Senhor nos dá uma condição de vida para que venhamos a crescer e desfrutar da vida aqui na Terra. Mas qual o objetivo de cada um de nós para esse desfrute? Como nós temos desfrutado esse tempo que Deus nos deu de vida? Se nós formos a qualquer cemitério do Brasil e do mundo, nós vamos ver vários tipos de sepultura. Sepultura de recém-nascido, como meu irmão morreu. Com 1 ano de idade, minha mãe perdeu o meu primeiro irmão. Nós vamos ver pessoas que com 5, 10, 15, 20 anos também perderam suas vidas, ou por doença, ou por algum tipo de agressão física, que temos muito disso em assaltos, vocês podem às vezes presenciar em reportagens, muitos assaltos que produzem um crime. E pensamos, por quê? Para quê? Mas temos que pensar não por quê e nem o para quê. Temos que pensar sim, qual será o futuro da nossa alma. O que está reservado para cada um de nós após aquele dia do para quê e do porquê de partir. Sabemos que a Bíblia ela diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Sabemos que o tempo ele é dado a cada um de nós para sabermos aproveitá-lo. E muitas pessoas não têm aproveitado esse tempo. Tem pessoas que deixam de fazer coisas boas para fazer coisas ruins. E o que elas plantam hoje é o que elas vão colher amanhã, após a sua morte. Deus às vezes até dá tempo a essas pessoas a uma conversão. Coisa que para muitos é até motivo de julgar. Tem pessoas que dizem, a pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa adulterou, a pessoa fornicou, a pessoa era isso, a pessoa era aquilo.
e hoje é evangélica. Hoje está se escondendo atrás de uma Bíblia. Mas a minha pergunta é: o que é melhor? A pessoa tentar se endireitar ou ela continuar no seu erro até o seu último dia de vida? Porque tu sabes quando tu vai morrer? Eu não sei. Ninguém sabe. Tenho conhecidos que morreu com parada cardíaca. Tenho conhecidos que morreu na Covid-19. Nesse período de pandemia, perdi parentes, perdi amigos que aparentemente tinham saúde, aparentemente queriam viver até os 100 anos. Aí fica a grande pergunta. Não sabemos o dia da morte, mas sabemos que após a morte nós temos um outro caminho. E Jesus está sempre nos relatando: não há outro caminho a não ser através de mim. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vier após mim, quem vier até a mim, eu darei direito à salvação da vida eterna. E aí fica a grande pergunta: mas hoje o meu tempo não é propício a aceitar Jesus. Hoje eu tenho que fazer faculdade. Hoje eu tenho que ter um bom emprego para poder me estabilizar. E assim que isso acontecer, eu aceito a Jesus. E nesse período de tempo, o que pode lhe acontecer? Você sabe? Você tem andado nas ruas? Você tem visto as violências que têm ocorrido a cada dia? Você imagina que com toda essa violência que está ocorrendo, com todas essas mortes que ocorrem a todo instante, você está livre para chegar o tempo da sua vontade? A Bíblia diz que nós temos que estar na vontade de Deus, não na nossa vontade. Todos nós temos vontade, temos pensamentos, temos sonhos, mas a realidade é uma única. Todos nós vamos morrer. Que assim como Deus fez os céus e a terra, a Bíblia diz que o próprio Deus acabou com a humanidade. Um dilúvio. Por causa de quê? Porque os que nasceram para adorar a Deus não o adoravam. O objetivo de Deus não é você ser evangélico. O objetivo de Deus é você adorar a Ele, render graças a Ele a todo instante, reconhecê-lo como o seu único, suficiente Salvador da sua alma, como aquele que te deu fôlego de vida para que você o adorasse em todo o tempo. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ter um lar, vai deixar de ter uma família, vai deixar de ter tua vida social, vai deixar de ter o teu trabalho. Mas tudo com a ordem, com a decência. Desde o momento que isso não venha prejudicar pessoas, para que o seu benefício cresça, para que o seu propósito avance. A Bíblia diz que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós buscamos o nosso próprio interesse, nós mostramos para o universo, mostramos para Deus que nós não temos esse amor, que nós não temos essa qualidade para adquirir esse tempo de vida na Terra. Quando nós buscamos verdadeiramente ganhar o nosso pão de cada dia, lesando outras pessoas, manipulando-as para nós termos os nossos propósitos, nossos próprios objetivos, isso não agrada a Deus.
Olha quantas igrejas tem aberta na face da terra. Olha quantos pastores, quantos bispos, quantos homens que se dizem homens de Deus e que a sua relação com Deus não passa de mera palavra, porque o seu coração não está em Deus. Porque a Bíblia não dá respaldo para ninguém ficar milionário, para ninguém ficar com condições financeiras através de sonhos de outras pessoas, do suor de outras pessoas. Todo o tempo de Deus, ele é programado para que nós venhamos a amar o nosso próximo, a adorar a Deus em primeiro lugar e vivermos uma vida de comunhão com o nosso irmão, ajudando um ao outro. A passagem bíblica que fala sobre o rico, jovem rico, a Bíblia diz que ele sabia tudo, que ele tinha visão de tudo, que ele tinha conhecimento de tudo, que ele era um jovem que vivia dentro dos padrões da lei. Quando Jesus perguntou a ele, que ele falou, Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele disse, conheço e os pratico. E a melhor testemunha desse jovem foi Jesus Cristo, que disse, eu bem conheço o que sabes, mas te falta uma coisa. E aquele jovem, olhando para Jesus, perguntou, o que me falta? E Jesus falou, vende tudo que tem e reparta as pobres. Se você observar nesta passagem, aquele jovem não declarou a Jesus que era rico. Ele apenas chegou até Jesus perguntando-lhe como seria para ser salvo. Como seria para obter a vida eterna em Cristo. Mas Jesus nos conhece, tanto que deu testemunho do jovem. Bem sei que o fazes. Como eu digo para você hoje, Jesus sabe o que você faz. As suas obras sociais, as suas caridades. Ele sabe de tudo. Mas a pergunta que eu quero fazer é, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já teve um encontro com Ele, que é o caminho, é a verdade e é a vida? E sem Ele, não tem como herdar a vida eterna. Você acha que não importa ir a um ministério? Você acha que não importa estar numa casa de oração? Não vou prejulgá-lo, porque tem muitas igrejas, infelizmente, que não são apropriadas a estar nelas. Eu digo com toda a propriedade, porque eu conheço muitas. Mas o que eu quero lhe dizer é uma coisa. Não há outro caminho para encontrar Jesus se você não estiver numa congregação. Muitos falam que existe sim. Eu digo a você que não existe. Mas cada um fica na sua consciência, no seu pensamento, na sua visão. Mas hoje eu quero falar para você. Não perca o seu tempo sem Jesus. Esteja sempre com Jesus. Busque sempre a Jesus. Agradeça sempre a Jesus. Adore sempre a Jesus. Seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja na rua. Esteja sempre grato a Jesus. Sempre o adorando, sempre o buscando, sempre se renovando, sempre meditando, sempre ali com o seu pensamento em Jesus. Porque não há outro caminho. Não há outro evangelho. Não há outra religião. Sim, somente existe Jesus. Só Ele é o único que pode te dar condições de salvação. Tenha teu tempo aproveitado. Tenha teu tempo na presença do Senhor.
Tenha teu tempo sempre ali, buscando fazer o bem, ajudando o seu próximo. Eu abomino alguns tipos de evangelismo. Eu abomino alguns tipos de ajuda aos pobres. Porque a Bíblia ensina até a evangelizar, até ajudar o seu próximo. Tem pessoas que vão e levam comida, alimentos aos pobres. Deus os abençoe. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que você faça igual o bom samaritano. Está vendo teu irmão caído na beira do caminho? Está vendo teu irmão necessitado? Estenda as mãos. Tire-o dali. Não o alimente ali todos os dias naquele mesmo lugar. Porque assim você não vai estar ajudando ele a se levantar. Você vai estar ajudando a ele a ser dependente de você para comer, para beber e para vestir. Ele não vai ter atitude nenhuma de se levantar daquele lugar, porque ele sabe que todos os dias você vai estar ali dando comida a ele. É como se fosse um animal de rua. Pega um animal de rua e coloca uma comidinha para ele todos os dias no teu portão. E você vai ver que aquele animal de rua não vai sair mais dali. Ele vai querer todos os dias estar ali comendo aquela comidinha, porque ele sabe que ali ele tem como comer. Você tem que estender a sua mão. Pedro estava entrando para adorar a Deus. E ali estava um homem mendigando. E a Bíblia diz que ele pediu uma esmola a Pedro. Pedro, olhando para aquele homem, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem? Qual é a graça de Deus na tua vida? Porque dar comida todos os dias para um mendigo de rua não é graça de Deus. Você dar de vez em quando é uma graça de Deus. Mas você manter aquela pessoa ali naquele lugar não é graça de Deus. A Bíblia fala que Jesus passava pelo caminho de Jericó. E a Bíblia diz que ali estava um mendigo na beira do caminho. Na beira do caminho, segundo a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus passou e nem olhou para aquele mendigo. Observe isso. O que é evangelizar? Tenha noção do que você faz. Porque se Jesus Cristo que prega sobre o bom samaritano, que tem que ajudar aquele que está caído à beira do caminho, e passa por um mendigo e o deixa ali sem falar nada, imagina que tipo de evangelho que nós estamos pregando. Para muitos é um absurdo. Jesus passou e não olhou para aquele mendigo, deixou ele ali na beira do caminho, sem dar atenção. Mas quando Jesus passa, a Bíblia diz que aquele mendigo, cego, mas não surdo, ele começou a contemplar vozes de adoração. E ele perguntou: o que está acontecendo? E alguns da multidão lhe diziam: é Jesus que está passando. E ele então se atentou, porque ele não via, mas ele ouvia e tinha entendimento. E no seu entendimento ele sabia que aquele Jesus era o Jesus dos milagres. Jesus estava passando. E ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Porém, Jesus, a princípio, não quis. Por quê? Porque temos que ter atitude. Jesus não quer te ver mendigando no pão. Jesus não quer te ver caído à beira do caminho. Mas ele quer que você tome atitude. Quando aquele cego mendigo
tomou a atitude de começar a clamar, buscar quem tinha para dar. A Bíblia diz que ainda pessoas tentaram calar a sua voz, mas ele insistia porque ele tinha determinação. Nós temos que ter determinação. Jesus está no céu, ele está na glória. E nós, para alcançarmos isso, nós temos que ter visão para poder estar com ele. Não adianta falar, eu não pratico coisas erradas, eu vou para o céu. Não, não é pelas tuas obras. Senão a graça não é valer de nada. Mas a misericórdia de Deus tem que alcançar você quando você deixa de praticar seus maus caminhos. Quando você deixa de praticar suas más obras. Não é que você tem que ser um pastor. Não é que você tem que ser um presbítero. Não é que você tem que estar numa posição de cargos elevados dentro do ministério. A única coisa que você tem que fazer é abandonar o teu pecado. Abandonar suas iniquidades. Abandonar tudo que não agrada a Deus. E buscar. Ir de encontro a Ele. Clamar misericórdia. Começar a se mostrar. Começar a manifestar que você tem necessidade do céu. Com isso, Deus vai te abençoar. Ele vai olhar para você e vai fazer igual Jesus fez com o cego. Ele vai se voltar para você e vai te perguntar: queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Será que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Será que Jesus não sabia que aquele homem estava mendigando à beira do caminho? Mas Ele quer que você declare. Declare a Ele a sua necessidade. Declare a Ele que você precisa para ser limpo, para se libertar, para alcançar a salvação. Você tem que confessar os seus pecados diante de Jesus. E falar: Jesus, eu pequei, mas eu necessito da tua misericórdia. Salva, limpa a minha alma, limpa o meu espírito, me purifica para que eu venha estar na glória com o Senhor. Faça isso. Hoje é dia, hoje é a hora, hoje é o tempo. Não perca tempo. Ganhe tempo estando com Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês. E que a graça do Senhor permaneça sempre na sua vida. E nunca deixe de adorar a Deus. Porque Ele vem buscar um povo que o adora em espírito e em verdade. Não um povo que é evangélico. Não um povo que frequenta a igreja. Mas um povo que verdadeiramente tem a Deus uma grande adoração. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.